Olá, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Olha, tá filmando. Como disse, tá piscando e tá gravando. Ai, meus amiguinhos, vamos dar um rolezinho. E hoje não vai dar pra sair da cidade não, nem tá valendo a pena. Nós estamos aqui na cidade de Varginha com 6 barreiras sanitárias nas saídas. E ao mesmo tempo também tem aquela consciência, né, cara? Vamos segurar a onda um pouquinho. E hoje, amigões, o meu grande amigo Marcelo, né, do canal Vivo de Moto, né? O Marcelo assistiu aquele outro vídeo que ele tinha sugerido o tema, né? Inclusive a gente está bolando aí um quadro aí pra gente fazer entre os dois canais, né? Vai ser legal, vamos ver. Eu acho que vocês vão curtir isso aí. Eu com o Marcelo ali. E ao mesmo tempo, meus amiguinhos, hoje ele me pediu aí um outro tema. Falou, Marco, vê se você fala sobre isso também aí. E o Marcelo, a gente troca figurinha direto. A gente tem uma amizade muito massa. Então hoje eu vou dar um rolezinho aqui dentro da cidade mesmo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Então vamos lá. Daqui um pouquinho nós estamos conversando de novo. Assiste a nossa vinhetinha. E até logo, galera. Dona Malévola. Eita, vamos lá. Dona Malévola. Salve, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas Gerais, exatamente da cidade de Varginha. E hoje nós estamos aqui, ó, a bordo da Dona Malévola. Dando uma esparecida, né, meus amiguinhos? Que não está fácil, não é brincadeira não. E eu ainda vejo aquela feijoada ali, tá louco. Vamos lá. Se eu comer uma feijoada daquela ali, eu estaria deitado, não aqui rodando de moto. Amiguinhos, vocês estão achando o quê? Que o meu estômago é o mesmo de quando eu tinha 18 anos? Aquele triturador literalmente de alimentos? Não, eu já fico assim um pouquinho mais sensível. Principalmente aquelas comidas que a gente mais gosta, né? Aquelas bem pesadas. Mas então, meus amigos, aqui a cidade aqui não aderiu ao lockdown. Esse lockdown paraguaio. Como a turma dizia, né? Esse lockdown que não é lockdown. Então não restringiram praticamente nada aqui. Aqui tá uma folia. Que bagunça. Vem pra Varginha. Aqui pode tudo. Vai ter gente que vai ficar chateada comigo. Mas pode tudo. Pode festinha, pode isso aqui. Você denuncia, não dá nada. E a turma tá querendo é só folia. Comerciante só quer também lucro, evidente. E aí, ó, e os motoboys fazendo o ótimo trabalho deles, que eles são fenomenais. Final de semana, filho, eu não vou ficar correndo porque tem uma apressada atrás de mim. De jeito nenhum, moçada. Pode ficar enchendo o saco, buzinando. Eu tô na velocidade da via.
no bom senso. Mas então, meus amiguinhos, então eu estava conversando de novo com o amigo Marcelo, e o Marcelo falou assim que achou muito interessante uma vez uma conversa nossa, que eu estava falando para ele sobre minimalismo. Então olha para vocês verem uma coisa, né? A questão ismo, né? Significa o ponto central, aquilo que é a parte importante da história. E minimal, como o próprio nome já fala sobre o mínimo. Então, ou seja, ao invés de eu falar o máximo que eu sou capaz de produzir, de consumir, eu falo a seguinte coisa: deixa eu refletir qual seria o mínimo. O mínimo para que eu tenha uma sobrevivência não miserável, mas uma sobrevivência digna, dentro dos moldes básicos ali de conforto, de segurança e etc e tal. Então, ou seja, meus amigos, isso é uma coisa que eu estou refletindo já há um bom tempo. E por que isso? Porque eu observo, tá? E isso eu estou falando de mim também. Eu observo que muitas vezes o consumismo, tá? Então vamos entender a diferença. O consumo é inevitável, nós temos que consumir uma série de coisas. Eu tenho que consumir ar, oxigênio. Eu preciso consumir água para me hidratar. Eu preciso consumir uma série de coisas. Eu preciso comprar uma roupa, eu preciso comprar um agasalho, um remédio. Então o consumo é algo que está dentro das sociedades. E é evidente que vai gerar produção. A questão é que nós estamos vivendo tempos de não somente um consumismo, mas também producionismo. E aí vai gerar uma questão muito complicada, que se chama sustentabilidade. Então, ou seja, isso aí também interfere muito. Então, ou seja, a partir do momento que você começa a extrapolar esses limites, aí você já entra muito no crédito, você já começa a comprar coisas assim completamente desnecessárias, dentro de um imediatismo, né? Ah, mas é só uma oferta, eu tenho que aproveitar. Aí você já sai do campo desse minimalismo, que seria justamente assim, você se manter no mínimo. Então vamos sair dessa ideia de miserabilidade, sabe? Você não está na miséria. Eu estou falando assim, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu tenho um celular que garante que eu faça as minhas ligações, que eu passe meus e-mails, que eu faço as atividades ali do meu trabalho nele, ao mesmo tempo um lazer, eu assisto um vídeo do Marcão no meu celular. E aí, isto seria o legítimo minimalismo. Agora tem, evidente, alguns camaradas que são aqueles minimalistas extremos, mais dogmáticos, se assim a gente pode dizer. Aí já começaram a estabelecer umas regras. Para ser minimalista tem que ter no máximo tantas peças de roupa no guarda-roupas. Tem que ter no máximo tantos sapatos. Tem que ter aquela casa, de preferência, tudo branquinho, no máximo com as plantinhas. E eu não sou muito desta ideia, não. O que me encantou nessa história toda foi a ideia justamente diferente. De você saber aquilo que é de fato indispensável para você. Então, ou seja, muitas das vezes eu falo assim, eu quero comprar um novo iPhone, o último aí, com todas as funções, blá 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 blá. Tá, eu falo, para que você vai comprar? Você fala, porque eu tenho muito dinheiro de sobra e eu não tenho que ficar pensando nessas coisas. Eu falo, ok.
É uma consciência bem individualista, mas tudo bem, está no seu direito. Agora, por exemplo, meus amigos, uma das coisas que eu acho interessante no minimalismo é você falar assim: quantos por cento desse celular eu sou capaz de utilizar, as funções dele? Será que um outro celular, ele cumpriria as funções de que eu necessito para um celular? Então beleza. Eu lembro que quando eu fui pegar e comprar um celular, eu tinha mania de comprar celulares assim um pouco mais baratos. Aí depois eu observei, tinha um mais caro. Era um iPhone. Eu ia pagar caro. Mas eu observei a seguinte coisa: olha, eu tô com ele desde 2018. Ele está totalmente funcional, ele não me deixa na mão. Ainda que ele fique, talvez, mais ultrapassado, ele ainda faz filmagens aí numa resolução muito massa. Ele tem 4K. Eu filmo com ele direto ali em 1080 por 60 frames. Muito bom. Faço ali minhas videoaulas. Então, ou seja, no final disso tudo, se eu diluir a grana que eu investi nele, ele vai me servir realmente por muito tempo. Talvez o que um celular mais simples, ele duraria ali, ó, 2 anos, aí já começaria nas atualizações pesar e outras coisas mais. Então, como o meu trabalho estava concentrado muito no celular, de lançar notas, corrigir trabalhos, então ele me ajudou muito. Então eu posso dizer que cada centavo que eu paguei nele me voltou em utilidade mesmo, não em status quo. Mas, voltando à questão do consumismo, que ele vai contra, né, essa ideia do minimalismo, né? Eu consumo pelo consumo, e não somente por isso, é um consumo para uma espécie de gozo imediato. E quando eu falo gozo, eu falo uma satisfação imediata. Significa, eu não quero consumir, o que eu quero é uma pequena dose de dopamina. Eu quero que o meu cérebro, ali meu hipotálamo, ele gere ali uma cadeia peptídica com um comando específico. E esse comando, ele vai me gerar prazer. Então vocês têm ideia, por exemplo, de tanta coisa que a gente vicia em consumir? Então, por exemplo, eu estou meio frustrado, então hoje eu vou me permitir um prazer, eu vou me dar um presente. Eu vou lá e eu me dou um presente que na verdade não tem planejamento nenhum. É só realmente uma satisfação momentânea, é uma injeção de dopamina. E aí quando aquilo termina, eu encosto aquela coisa. Então, ou seja, eu comecei a observar uma coisa: quantos pares de tênis eu tenho? Quantos de fato eu uso? Eu uso mesmo, de fato. E aí eu percebi que eu estava viciado em consumo. E na verdade eu não estava viciado em consumo, porque o que eu consumia ali não estava sendo útil em nada. Estava tomando meu espaço. Eu estava viciado em doses homeopáticas de dopamina. A mesma coisa você pode conseguir também através de uma curtida numa foto sua. Aí você pega, coloca uma foto sua ali na internet, e aí você fica esperando. E cada hora que você olha para lá e você vê que tem mais likes e mais likes, ali são pequenas microdoses, também homeopáticas. De quê? De dopamina. Não é interessante isso, meus amigos, se você for pensar? Então, por isso mesmo que muitas vezes a gente fala assim: antes de você consumir, faz uma coisa, dá 24 horas para raciocinar aquele consumo, para ver se de fato você precisa. Se você precisa, cara, vai lá, você tem grana, compra mesmo. Mas será que de fato
isto é um consumo, primeiro, consciente e que vai te gerar um retorno de utilidade. Isso aí é uma coisa interessante para a gente refletir, não é mesmo, meus amigos? E eu notei que muitas vezes eu suprimia as minhas carências nisso. Outra coisa, meus pais, por exemplo, quando eles começaram a perceber que o filho deles não ia ser um cara meio comum, que eu não tenho um vocacionado para ser um cara normal, sabe? Eu não sou um sujeito doente, mas eu sou um sujeito com opiniões próprias. Eu não sou um cara que é 24 horas politicamente correto. Então o que acontece? Eu percebi que muitas das vezes, por causa justamente deles falarem muito assim, ó, se você for assim, se você for assado, se você se vestir assim, se você falar dessa forma, você não vai ter emprego digno, você não vai ter isso, você não vai ter amigos, blá 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 blá. E eu caí numa cilada também, que é uma coisa que a gente faz, galera, sem perceber. É impressionante isso. Eu caí naquela ideia de que se eu demonstrasse para as pessoas uma capacidade de consumo alto, isso compensaria a minha inferioridade. Esse termo, que é complexo de inferioridade, ele foi trabalhado por um sujeito, um pós-freudiano aí, chamado Alfred Adler. O Adler, ele fala justamente isso, que muitas das vezes a gente busca caminhos para poder compensar esse complexo de inferioridade. Ele fala que tem um lado bom nisso, que quando a gente às vezes vê que a gente é mais fraco que os outros, a gente encontra outros caminhos para poder impressionar. Então, a gente faz isso às vezes na escola. A gente faz isso muito na escola, galera. Que a gente vê, por exemplo, eu não sou tão bonito, eu não sou tão forte, mas de repente eu tenho um talento em alguma coisa que pode ser o atrativo. Eu não sou bom de futebol, cara, mas eu sou bom no basquete, então isso aí dá um outro caminho. Mas existem algumas pessoas que lidam com esse complexo de inferioridade no consumo. Então, ou seja, eu me sinto inferior, mas na escola eu vou ter o último modelo de um iPhone e o mais caro. E parece que isso vira uma espécie de rotina e de vício mental, entendeu? E aí eu busco esse tipo de coisa. Olha, eu sou assim, mas eu tenho assado. Ó, eu sou um tiozão, eu tenho um problema com a minha idade, eu gostaria de ser um garotão, porque na verdade não me interessam mulheres da minha idade. O que eu quero são garotinhas, então para compensar isso, eu vou gastar horrores num carro esportivo. Então é basicamente isso. Então a gente consome muita coisa. E muitas vezes esse consumo, ele não tem de fato uma justificativa racional lógica. Ele tem uma justificativa muito mais de uma espécie de fragilidade emocional. Aquela ideia realmente de acreditar que aquilo que você consome vai pegar e vai muitas vezes te compensar certas carências. Então é o que eu falo para os senhores. Então hoje eu reflito muito sobre isso. Aí você pode perguntar assim, Marco, você se tornou minimalista? De forma nenhuma. Eu não me torno muito ismos, não. Eu acho os ismos, assim, os ismos colocam certas coisas como o centro de tudo.
Mas eu aprendo as coisas positivas com os ismos. Então é simples. O catolicismo me deu, né, certas lições valorosas. O espiritismo me deu lições valorosas. O ateísmo me deu lições super valiosas também. Então, por isso, meus queridos, eu quero que vocês reflitam sobre essa questão. Qual é a razão, de fato, do teu consumismo? Qual é a razão, de fato, que te leva a querer 50 pares de sapato? Não sei quantos relógios. Ah, porque eu gosto. Ah, porque é isso. Tá, mas você consegue usufruir disso tudo integralmente? Isso de fato está te dando uma contraprestação à altura de todo o tempo que você está vendendo de vida? Porque time is money, ou seja, o tempo é dinheiro. A gente negocia tempo. Essa semana eu recebi o telefonema de um dos meus chefes lá na universidade. E ele falou assim para mim: Marco, eu preciso de um serviço seu até o final desse semestre. E você topa? São 2 horas aula por semana. Então, ou seja, você aceita esse pagamento por essa contraprestação de 2 horas da tua semana, fazendo algo que é importante para mim? Então, beleza. Ou seja, eu vendi 2 horas por semana do meu tempo. Agora a questão é, como que eu vou aplicar essa grana que veio justamente de uma negociação do meu tempo de vida? Ok, meus amiguinhos? O que vocês acharam aí disso tudo? Não é muito louco? Então é inevitável a gente pegar e fazer esse tipo de negociatas. Mas até que ponto, de fato, isso me dá um retorno? E até que ponto o Marco está comprando? E até que ponto o Marco, que deseja uma contraprestação ou uma camuflagem para a sua dor existencial? Isso é uma coisa para a gente refletir. Entenderam, meus amiguinhos? Mas vai ter mais vidinhos sobre isso aí, tudo bem? Que a gente vai pensando. Então, curte o vidinho do Marcão. Curte aí, curte o vidinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative o sininho, meus amigos. E compartilhe. É isso aí, amiguinhos.